Começa agora, TBT Banda Dom na Rádio Catedral FM. Acorda pra recomeçar e sente o dia iluminar teu rosto. Para de olhar pra trás e segue que a vida é mais. O sol já derrotou a escuridão. Descansa nas mãos do Senhor, repousa nele a tua dor e a esperança, conquistando o teu coração, vai te dar uma nova razão. Entende agora o que te traz aqui. Acalma, a tempestade vai passar. Espera e tudo volta pro lugar. Confia, o teu milagre vai chegar. E em Deus teu coração se alegrará. Acalma, a tempestade vai passar. Espera e tudo volta pro lugar. Confia, o teu milagre vai chegar. E em Deus teu coração se alegrará. Fez nascer do barro a vida, no deserto água e comida, o cego enxergar pela fé, te estende a mão, sustenta de pé. Ele sempre tem o melhor, Deus está cuidando de tudo, mesmo quando o mar está bravo, Ele é o teu farol no escuro. Acalma, a tempestade vai passar. Espera que tudo volta pro lugar. Confia, o teu milagre vai chegar. E em Deus teu coração se alegrará. Acalma, a tempestade vai passar. Espera e tudo volta pro lugar. Confia, o teu milagre vai chegar. E em Deus teu coração se alegrará. Acalma, espera, confia. Olá pessoal, nós estamos aqui mais uma vez para mais um TBT Dom Acústico aqui pela Rádio Catedral. Nós somos a Banda Dom, estou aqui, Fred Pacheco, Augusto César e Felipe Freire, e é muito bom ter você aqui com a gente mais uma vez na Rádio Catedral e também nas redes sociais, também no YouTube, enfim, em todas as redes, no mundo inteiro, na internet, a gente está aqui com você mais uma vez. Nos confins mais longínquos da rede, seja de manhã, pela tarde ou pela noite, aonde você estiver, é muito bom estar com você mais uma vez aqui no nosso TBT Dom Acústico. É ou não é, Filipão? É muito bom, muito bom. Eu só estou vendo o seguinte, tem muita cola nesse programa. Muita cola. Muita cola. Hoje tem muita cola. A ponto de eu... Cara, olha só. Eu falei olha assim... só, meu irmão. Depois de um dia cansado... Você pode escolher a carta. Qual a carta que você quer jogar? Eu confesso que foi assim...
eu pensei, ou eu vou pegar os acordes, porque a minha memória já não está muito boa. A gente já tá naquela fase que tá pegando a música do Dom na internet, né, meu? Vai ver como é que toca. Eu fiz isso no programa passado, eu cheguei a fazer isso. Ou será que toca mesmo? Será que alguém teve o carinho trabalho de tirar e colocar? Mas a gente botou, a gente tem, eu acho que todas as nossas músicas têm harmonia. Tem. Nossa, escrita nossa, né? Não sei se em todos os sites, mas tem. E aí, tio Goto? Fred, fala dessa música, Acalma. Pois é, ela nasceu num momento de muita tempestade, literalmente, na minha vida. E eu estava passando, assim, isso é uma coisa que muita gente pergunta, né? Como é que nascem as canções, né? Uhum. E eu não sou muito um compositor de encomenda, assim, né? De músicas que, puxa, faz essa canção assim e tal. E as canções, elas sempre nasceram de uma experiência, né? Uma experiência real, ou que eu estava passando, ou de alguém muito próximo a mim também vivendo uma experiência. E ela surgiu assim, né? Da gente experimentar uma necessidade de calmaria. Você fez com o Diego Fernandes. Então, eu fiz com o Diego Fernandes. Eu apresentei alguns trechos de letra e ele foi complementando junto comigo. A gente foi construindo. E eu estava necessariamente vivendo um momento de muita dificuldade da minha vida. Eu acho que eu já contei algumas assim aqui, né? Uhum. E aí a gente falou disso. O Diego tem uma frase que ele usa muito, não sei necessariamente se a frase é dele, mas ele fala muito nos shows, que mar calmo não faz bom marinheiro. Uhum. Né? E aí a gente estava falando dessa tempestade do mar e tal, e surgiu isso, né? Acalma, a tempestade vai passar, espera que tudo volta para o lugar, confia, o teu milagre vai chegar, em Deus teu coração se alegrará. Porque às vezes eu fico pensando, isso é tudo que a gente tem para dizer para a pessoa que está passando um momento difícil, né? E parece que essa frase, principalmente a segunda, né? Acalma, a tempestade vai passar, espera que tudo volta para o lugar. Parece que você está dizendo assim, ó, não tem jeito não, só esperar. Mas às vezes isso mesmo. Às vezes é só esperar. Às vezes é só o tempo para tomar conta. E sabe que eu faço terapia também, né? E eu acho a terapia um instrumento de Deus na minha vida. Outro dia eu estava conversando com o meu terapeuta e eu falei de uma situação que eu falei assim, cara, eu não sei como é que isso vai resolver. E a resposta dele foi exatamente essa. Calma. O tempo. Isso vai passar. O tempo é um mistério pra gente. E eu fiquei olhando, e sabe que parece que quando ele disse isso a primeira vez, alguma coisa se acomodou dentro de mim, assim, puxa, entendi. Agora é isso, é o tempo. E não foi uma coisa de conformismo, não. Eu falei assim, então tá, então é só isso mesmo, então eu vou ficar conformado. Não, era uma coisa de certeza. É isso mesmo, o tempo vai acomodar as coisas. Né? É difícil a experiência do tempo, mas é com o tempo que a gente pega essa experiência, né? Mas é verdade, porque assim, desde criança, né, que tem essa história... Criança não quer ter calma, né? Criança, ela corre, né? Eu lembro que eu quando eu era pequeno... Você era muito serelepe. Né? E assim, eu não entendi por que os adultos andavam. Se correr, você chega mais rápido, entendeu? Então eu corri o tempo todo. Corri e voltava, né? Já deu pra ver que tem um probleminha aí. Deu pra ver. Que veio de antes, né? Veio de antes. E Augusto, como é que tu entrou nessa música? Como é que, assim, como é que foi a composição? Porque essa música começou com você. Começou comigo, o Diego, depois veio aí o Augusto entrou. Você também, né? Mas eu fui o último a pegar o bonde. Isso é que é legal na composição, né? Muita gente acha que é assim, né? Que a gente pega, vamos compor a música. Não. Ela nasceu na ideia, eu e o Diego e tal, depois eu mandei para o Augusto. E aí o Felipe, não tá bom ainda. É sempre assim, né? Daí a gente vai construindo. E como Permanecer no Amor também. Permanecer no Amor, assim a gente achou que tinha feito a música, já tinha terminado, né? Eu acho que pode ter uma parte do meio aqui, acho que... E aí ele vem com uma parte fantástica. Né? Nem o medo, nem o medo, né? Nem o segredo. Nenhum segredo. Eu acho que essa música pra mim, quando o Fred me mandou a música, poxa, eu queria uma ajuda aqui.
E na mesma hora eu falei assim, deixa eu tentar ajudar. Eu pensei comigo assim, né? E assim, eu acho que isso tem a ver com a gente, com a banda, né? Com a experiência da continuidade da comunidade, né? A gente quer ajudar um ao outro, a gente quer... Eu me lembro assim, eu sei que eu posso mostrar qualquer coisa para vocês, que eu sei que vocês vão ter toda a atenção com aquilo, sabe? Uma canção, uma letra, um livro, um texto, qualquer coisa. Porque existe um carinho com o outro, né? E essa canção, para mim, ela diz muito. Engraçado que eu tive, num primeiro momento, eu demorei a entrar na canção, assim, no sentido de mergulhar na canção. E hoje eu estava estudando ela e eu dizia assim para mim, assim, gente, eu tenho que decorar esse negócio, não é possível. Eu consigo tocar isso, mas aquela coisa, você tem que estar constantemente entrando na canção, né? O Felipe fala uma coisa muito legal, assim, ele fala assim, não, eu tenho que entrar no espaço da música, tem um lugar da música dentro de mim, que eu entro, que aí tudo funciona, que é o lugar onde eu sou eu, né? E essa música, eu pensei muito nisso, os tempos que o Felipe faz uns ritmos, umas divisões, uns tempos que são especiais. E aí vocês estavam falando do tempo, eu estava pensando na questão do tempo, né? Você falou de correr. Quando eu era criança, né, eu fiquei em pé igual no mesmo tempo que as outras crianças ficam, né? Em um determinado momento da sala eu engatinhava, aí eu botei a mão na mesinha de centro e dei impulso e fiquei em pé. E aí eu fui girando meu pé assim e contornei a mesinha de centro, né? E meus pais falaram assim, esse menino tá querendo andar, vamos botar um aparelho nele, né? Ortopédico e tal. Eu tenho uma perna mais curta que a outra, né? Uma deficiência. E aí eu botei o aparelho. E aí quando eu botei o aparelho é muito legal, porque quando eu botei o aparelho eu fiz o que toda criança faz quando descobre que pode andar. Eu corri. E depois que eu corri, aconteceu comigo a mesma coisa que acontece com todas as crianças que correm quando elas só estão preparadas para andar. Eu caí. E a minha mãe disse assim para mim, levanta. Ela não correu na minha direção, né? Minha parada. Ela foi andando no passo dela, né? Característico da minha mãe. E ela foi falando assim, levanta porque você ainda vai cair muito na vida. Então se acostuma a levantar das suas quedas. E o tempo ensina muito isso pra gente, né? A gente tem, é muito legal que na Grécia Antiga a gente tem várias palavras para o tempo. Você tem o Cronos, que é esse tempo matemático, esse tempo mensurável, né? O Cronos era um deus que devorava os seus próprios filhos. O Cronos, esse tempo matemático, ele devora a gente, né? É hora de trabalhar, é hora de comer, é hora de se divertir, é hora de fazer isso, é hora de... A gente fica exausto desse tempo, né? E a gente tem um outro tempo que é o Kairos, que é o tempo propício, é o tempo de Deus. É um tempo onde Deus se revela, se manifesta. E cada vez que a gente toca essa canção, ou qualquer outra canção, né, eu acho que tem um tempo de Kairos aí, né, que a gente precisa entrar nesse tempo. Então, a gente vive numa época em que o tempo é tudo mensurado, né, a internet, a conexão é tão exagerada, que eu acho que rouba da gente a experiência do Kairos, a experiência desse tempo propício de Deus, onde Deus irrompe na nossa vida e diz assim, deixa eu te contar um pouco sobre a tua vocação, sobre quem você é realmente. Você tá vestindo várias personas, vários personagens aí, mas você não nasceu para isso, você nasceu para outra coisa. E aí, se você não entende isso, você bate com o Kairos na porta, né? Meu Deus. Sensacional. Ó, tem uma face da banda Dom que talvez você ainda não conheça, que é um lado quinta série, que habita em nós. E pior, minha gente, a gente foi ficando mais velho, tá ficando pior. Você tá ficando mais forte. Tá ficando muito mais forte. Então, a gente pode fazer um capítulo de quinta série, piadas pitorescas para vocês aqui. Eu tenho algumas, vocês vão adorar. Outro dia, pior que eu fiz uma live um tempo atrás, foi surpreendente. Eu fiz uma live cantando e tal, não sei o quê. Aí me deu uns 5 minutos, eu comecei a contar essas piadinhas com a turma. A galera adorou esse troço, bicho. Eu não sei o que acontece. As piadas bobas. Não, mas são maravilhosas. Eu vou a importância do humor, né? A gente tem essa necessidade, né? De trazer essa leveza, né? Pois é. Olha só, então fica aí que eu vou pensar numas aqui que dê para contar aqui para você, tá bom? E a gente já volta, um intervalinho curtinho, a gente já volta com mais TBT Dom Acústico para você. Você ouve TBT Banda Dom.
Você ouve TBT Banda Dom. Eu vou deixar-me guiar, me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Estamos de volta aqui no TBT Dom Acústico na Rádio Catedral. E olha só, já pode deixar o seu comentário, pode seguir a gente nas redes sociais. Banda Dom está no Instagram, @BandaDomOficial. E também, eu seguirei. Eu seguirei também. Então, já que nós estamos aqui seguindo, você segue também. E aí você vai poder colocar nos comentários o que nós cantamos agora. Eu seguirei a Banda Dom. Tá bom? Coloca lá nos comentários que a gente vai saber que você ouviu o nosso programa de hoje com essa canção muito linda que a gente adora do nosso querido Frei Gilson. Eu seguirei. E agora, Felipe, é isso. Quando a gente está seguindo a Deus, quando a gente segue a Deus, é fácil fazer isso e manter a fé viva. Eu penso que é um exercício de disciplina, não é não? É um exercício de disciplina, que é uma coisa difícil. Disciplina é difícil. Eu sempre achei disciplina um problema, né? A gente até comentou já isso antes, né? Mas realmente é um desafio de construção maravilhoso, né? Você vê que, assim, tudo na nossa vida, né? Você vê qualquer cultura humana, qualquer cultura, qualquer civilização, ela se constrói à base da disciplina, à base de um regulamento, né? Pessoal e social, né? A gente tem que ter esses dois lados da disciplina. A disciplina é uma coisa para a gente e para o todo. E às vezes a gente pensa, né? Eu, assim, não sei, na experiência que eu tive dando aula, que assim, como é difícil a pessoa entender que a disciplina é pessoal e quer transferir para uma estrutura social a regulação da sua própria construção. Então, tipo, eu como muito, gosto muito de comer. Então, o que eu faço? Eu tomo um remédio para poder continuar comendo. Eu não procuro educar a minha alimentação. Eu durmo pouco, então eu tomo um remédio ou alguma droga ou alguma coisa para ficar acordado. A gente esquece que antigamente, quer dizer, e a natureza do homem, de todos nós, é construir hábitos que nos permitam fazer aquele ofício ou chegar naquele resultado, né? Então a gente está terceirizando a nossa disciplina, está terceirizando a nossa capacidade de se autorregular e está ficando cada vez mais doente. Eu vejo isso assim, não sei se é uma percepção só minha ou de vocês, eu não sei o que vocês pensam a respeito, mas eu tenho refletido muito sobre isso, sabe? E na convivência com as pessoas, não, mas é só você tomar isso aqui que vai funcionar, é só você fazer isso aqui que vai funcionar. E não funciona.
A gente perde a força, né? E a disciplina nos dá força. Eu sempre refleti muito sobre João. Por que ele comia gafanhoto, mel silvestre e via pele de carneiro? Porque ele queria não precisar de nada. Ele queria ter a sua própria regulação, estava nessa forma de existir, onde ele podia estar focado no que é essencial e não se perder nos enganos que a vida às vezes nos presenteia e que são confortáveis e que são bons e que nos dão prazer, mas que nos tiram do foco, né? Eu acho que o segredo é essa palavra aí, prazer, né? A gente tem uma sociedade extremamente focada no prazer, num prazer anestesiador, né? Que anestesia realmente a nossa vida, né? Confortablinando, exatamente. É verdade. É um prazer que a pessoa quer o tempo todo, tem 5 canais de streamings, mas nunca tem o filme que ela quer assistir. Ela nunca está satisfeita, né? Tem todas as músicas no Spotify, mas tem uma música que aquele álbum não entrou porque o artista não liberou, não sei o que. É impressionante isso, né? E eu me lembro que quando a gente começou a gostar de música lá atrás, né? No século passado, você ia na loja, você comprava um disco, um LP, e você ouvia aquele LP várias vezes, e aquele LP ia se revelando, né? Para você, aquelas músicas iam se revelando porque precisa de tempo, né? Voltando à questão do tempo aí, né? A gente precisa de tempo para as coisas se revelarem, né? Assim como as relações pessoais também precisam de tempo para se revelar, né? Então as pessoas querem imediatamente entender o outro, imediatamente usufruir do outro, né? Ter prazer com o outro, e aí eu tô falando de um prazer genérico mesmo, né? E as pessoas não dão tempo ao outro, né? E jogar a conversa fora. Eu detesto gente que joga a conversa dentro. Eu gosto de jogar a conversa fora, sabe? Aquela conversa que não tem... puxa, ninguém vai ganhar nada com isso aqui, isso é só pela alegria de viver, de estar vivo, entendeu? E eu acho que essa questão do tempo, né? Voltando à questão do tempo, Santo Agostinho fala uma coisa muito legal. Ele fala assim: se me perguntam o que é o tempo, eu sei, mas se me pedem para explicar, eu já não sei. E o tempo ele tem uma capacidade fugidia mesmo, né, da gente. E o tempo é uma abstração, no final das contas. Ele é uma invenção humana, né? Ele é, na verdade, uma percepção. Não sei se vocês sabem, mas o tempo ele não passa no mesmo andamento em lugares onde você tem uma massa menor ou massa maior. Quer dizer, depende da experiência que a pessoa tem. Eu me lembro quando eu vi o Bolero de Ravel a primeira vez, parecia que aquela música durou 40 minutos, assim, né? E agora... você ouve às vezes uma música uma sinfonia de Mahler que muitas vezes a pessoa pode ter uma percepção de que ela é muito curta, né? Então acho que a gente precisa também resgatar essa questão do tempo como o espaço da criação de hábito, né? Ter o hábito também de você viver o teu tempo, né? De acordo com o seu jeito de ser, né? O Fred conhece bem isso. Tá cheio de gente aí cheio das regrinhas, né? Como ser feliz, como produzir, como fazer isso, como fazer aquilo, né? Aprenda violão. Outro dia perguntou assim, eu comecei a dar aula, né, para um garoto, aí o garoto falou assim, isso há muito tempo atrás, eu comecei a dar aula e o garoto falou assim, quantas aulas eu vou aprender a tocar violão? Eu falei assim, eu ainda não tenho essa capacidade de prever o futuro. Eu falei para ele assim, né? Porque as pessoas querem isso, né? Uma imediaticidade, elas querem driblar o tempo, né? E aí roubam o espaço do hábito, né? O hábito precisa do tempo. E você fala da percepção, e eu gostei do exemplo que você deu da música, de como era a percepção antigamente, né? Como você tinha... E eu lembro que muitos discos que eu comprei, ou que eu ouvi, ou que eu ganhei para ouvir, né, no século passado, né? Eu não gostei de cara. Mas eu só tinha tinha que ouvir de novo, né? E eu comecei a descobrir muitas músicas ali, e você tinha tempo de ouvir. E hoje, como você tem um excesso de música, as pessoas escutam muita música, mas não escutam absolutamente nada, né? As pessoas estão perdendo a capacidade de perceber a música. Então, porque você vai ouvir aquela música um número finito de vezes, e ela vai se esgotar. Então ela não pode ter muita informação, porque você não consegue digerir aquela informação. Claro. E tem um negócio interessante que acontece falando da música, e que às vezes você coloca lá no streaming e tal, e coloca no flow, né? Uhum. E aí aparece um artista que você nunca ouviu.
porque tem e isso me incomoda num nível, cara. Porque eu gosto de entender o artista. Então, eu sou também do século passado. Pegar a contracapa do disco, ficar cara, lendo aquela contracapa. E eu gostava de ouvir, de colocar um músico e entender a obra dele. Assim. Claro. Porque para mim o disco também tem um sentido. Aquele disco fala uma coisa, o outro disco fala outra coisa. Eu não gosto dessa coisa misturada, não. Eu sou muito... E aí, às vezes, você bota no flow lá e aparece um vídeo e fala, cara, pô, é até legal, gostei da música, tenho uma ideia. Mas aí, sabe o que me dá uma raiva? Que eu pego o celular e fico olhando. Quem que é esse cara? Fica pesquisando, né? Fico pesquisando, porque eu quero entender o que é. Aquele cara, de repente, escutei uma vez e não vai entrar depois que eu escuto de novo. Então eu tenho que tentar ouvir, mas é uma coisa meio... Eu tô ficando velho. Desculpa, é muito legal isso que o Felipe falou, e você também. O Samuel Rosa disse que estava vendo aquele cantor, né, do Skank, disse que estava ouvindo música com a filha, né? Aí virou pra filha e disse, deixa eu te mostrar uma música. Aí ele botou uma música. Aí ela, legal. E mudou. Aí ele assim, ué, você não viu? Você não disse que era legal a música? Ela assim, pai, quem é que ouve música até o final? Caramba, cara. Eu achei isso um choque de gerações, né? E aí vai exatamente disso, né? Quer dizer, eu me lembro que eu ouvia disco, né? Pegava a contracapa, eu ficava procurando um engenheiro de som que tinha gravado aquele disco. A gente lê ficha técnica. Era importante. Caraca, pra gente, muito né? bom, eu saber adoro que isso. Instrumento que o cara usou, né? Também, quem tocou o quê? Quem tocou o quê? E isso a gente pode jogar para a palavra de Deus também, né? Muitas pessoas fazem disso com a palavra de Deus assim também. Elas pegam a palavra de Deus, deixa eu ver o que Deus está falando para mim. Aí joga uma palavra aleatória, descontextualizada, sem ter toda aquela chave bíblica que a gente sabe que explica, né? A palavra de Deus, ela tem um sentido muito mais profundo, ela não pode ser uma coisa isoladamente. E, e uma das formas de você entender entender a palavra de Deus, perceber isso na oração, é a contemplação. Verdade. E você vê que esse exercício contemplativo está cada vez mais raro. E a música te prepara para isso. A música, ela, quando você tem... Por exemplo, eu vejo, pelo menos hoje, é muito raro encontrar uma pessoa, ou conhecer uma pessoa, ou falar com uma pessoa que ela tem o hábito de ouvir música. As pessoas, elas não ouvem músicas, elas botam a música como um fundo sonoro para uma atividade. Então a pessoa está no celular e está ouvindo música no fone. Está fazendo outra coisa, está lendo alguma coisa, ri. Tipo, a música é triste, mas a pessoa tá rindo porque o que ela tá vendo ali... Outra na academia, outra não tem nada a ver, né? Então, se a gente não tem essa capacidade, então fica mais difícil rezar. É verdade. Porque se você não consegue se colocar assim, não, agora eu vou escutar. Essa coisa que a gente fala de escutar Deus, de escutar... É verdade. Assim, não que seja a mesma coisa, mas eu acho que a música é um dos dons que Deus nos dá para nos preparar para coisas mais elevadas. E que às vezes a gente perde essa capacidade, porque a gente está só no... 300 coisas ao mesmo tempo. A gente pode fazer isso na liturgia, né? Muitas vezes você está na liturgia, né? E você vive o espaço da liturgia como se fosse um rito inócuo, né? Um rito que está passando ali e que você está só assistindo aquele rito e não vivenciando aquele rito, né? E com tudo que permeia você também, né? Então eu acho que a gente precisa resgatar isso. Eu acho que os tempos que nós estamos vivendo são tempos difíceis, onde a gente se perdeu desse espaço. Eu tive uma experiência recente de tocar num recital, né? E era exatamente isso, né? Eu tinha que tocar e eu me senti tão desconfortável no primeiro momento, porque eu subi no palco e tava um maior silêncio, assim. Eu falei assim, cara, agora não posso errar uma nota aqui, né? E o violão é um instrumento ingrato, né? Porque faz um gato miando, assim. Um centímetrozinho, um milímetro pra lá, já muda tudo. Mas ela gera um espaço do sagrado, né? E eu acho que a gente precisa resgatar esse tempo kairos, esse tempo que não é cronológico, esse tempo que ultrapassa o cronos, né? E que não nos devora, pelo contrário, nos devolve a nossa essência, né? Eu queria que a gente abordasse um pouquinho mais. Tem um ponto de vista que eu quero lançar, mas eu vou deixar para o próximo bloco. Então fica com a gente, daqui a pouquinho a gente volta para mais um pouquinho de TBT Bandadom. Vamos lá. Você ouve TBT Bandadom. Você ouve TBT Bandadom. Estamos de volta aqui no TBT Dom Acústico na Rádio Catedral e hoje falando um pouco desse tempo
que muitas vezes a gente não usa da forma correta. E aí, sabe o que eu fiquei pensando, Augusto? E deixei para falar nesse bloco. Tem uma reflexão que eu vi também na internet de um pastor, o Carlos Bezerra, e que eu achei muito interessante. Ele estava dizendo o seguinte, que o domingo não tem mais cheiro de macarrão. Olha só, mas eu achei interessante. Aí me chamou a atenção. Legal, aí eu falei, eu quero ouvir o que ele está falando a respeito. E aí, a ideia é o seguinte, que as pessoas estão muito absorvidas pelo cotidiano, pelo celular e pela urgência do tempo, que o domingo não é mais o tempo da mesa, onde as pessoas sentam sem os celulares para gastar tempo com nada a não ser com o jogar a conversa fora, em família. E você não se preocupar em deixar o tempo passar no ócio, sabe, quase que infantil, bobo, e não se preocupar com o que está acontecendo. Né? E ele falava que a mesa era o lugar disso acontecer. Você chegar, reunir a família, sentar, olha, o que você trouxe? E eu me lembro disso, porque isso tinha muito também na minha infância. É aquela história do domingo ser o dia do macarrão. De você, da macarronada. Casa, né? Da lasanha da minha mãe. A macarronada e o tempo. E, cara, e a gente viveu isso, não tinha celular. Né? Eu tinha uns 4 irmãos ali, saía tapa, brigava e ria e tal. E a gente vivia aquele tempo do macarrão, né? Que é isso. E aí, enfim, aí dali você pode refletir. Eu fiquei depois pensando nessa questão da mesa, da necessidade de se voltar a ter esse domingo onde você consegue refletir. E das pessoas se olharem, né? Se olharem. As pessoas se virem, né? Se verem, né? E uma coisa me veio à cabeça, que você sabe que muitas vezes eu fico com culpa de... eu tenho a culpa de não conseguir... Eu não sei por que... Bicho, eu juro por Deus, cara. Tem hora que eu tento falar sério, não dá. Mas eu vou começar de novo. Sem comentários, cara. Eu não entendi. Deixa. Segue, tá bem. Segue, tá bom. Vai. Depois tu fala de que tá sério pra mim. Ai, meu Deus do céu. Olha só, minha gente. Aqui, a banda Dom é terrível. É a culpa de você olhar... Pronto, não dá mais. Vai, segue. Vou ficar sério. Eu juro que eu tô tentando falar sério. Eu sei, eu vou ficar sério. Eu tô falando, é a culpa de você olhar para a situação da sua vida e, por exemplo, não conseguir ter o ócio de não fazer nada. É assim, poxa, eu tô fazendo alguma coisa, agora eu não quero mais cuidar daquilo, mas sempre tem alguma coisa para fazer, você sempre tem alguma coisa para resolver, que eu não quero ficar sem fazer nada agora, porque eu tenho alguma coisa na fila. Tem uma expressão italiana. Foi essa culpa que eu me referi, de ficar sempre culpado, me sentindo culpado. Mas tem uma expressão italiana disso, de non fa niente, tipo, eu não lembro qual é a expressão, mas é uma... Aí a galera deve saber, mas eu não vou lembrar. Alguém sabe essa expressão italiana? Tipo, o prazer de você não fazer nada, de você, no sentido de você ter tempo para as coisas, para viver o mundo que está acontecendo, respirar o ar, olhar as coisas. Cara, eu vejo na rua, cara, é impressionante. As pessoas não percebem nem mais o que acontece. Eu pego o metrô de vez em quando. Cara, hoje, antigamente eu ficava assim olhando, né? Tu olhava pra cara de um, cara de outro, olhava o que estava acontecendo, outro subia, ficava reparando. Mas nem isso a gente está fazendo. Entrou no metrô, entrou no mundinho, meu irmão. Existe uma ditadura, né? Uma ditadura da funcionalidade, né? Então, todo o seu tempo tem que estar funcional. Funcionalidade. De alguma forma. É isso. De alguma forma tem que estar funcionando. Eu me lembro que eu às vezes eu leio o livro, né? E tal. Aí, às vezes eu lá no prédio, desço um pouco, leio lá embaixo e tal. E é muito engraçado que às vezes o pessoal olha assim, aí eu tenho um vizinho meu assim, por que você está lendo isso? Assim? Eu falei, porque
porque eu achei legal, assim, um tema legal e tal, né? Mas se você trabalha com isso? Não, só por prazer mesmo, só pela alegria, pela alegria disso. Existe uma funcionalidade em tudo, né? Até no nosso tempo ocioso. Né? E é engraçado que a música pode resgatar isso, né? Em inglês, tocar um instrumento é a mesma palavra de brincar. To play. E brincar não é nada funcional. Brincar é uma coisa extremamente espontânea, sem nenhuma funcionalidade no sentido de ganho naquele momento, imediato. Mas que te prepara para tudo. Sim, exatamente. Ela simplesmente... É a construção da criatividade, a construção das soluções, dos problemas. Então eu acho que eu acho que a gente perdeu um pouco isso. E nas relações pessoais também, né? Poxa, eu vejo isso várias vezes, negócio de futebol, eu adoro futebol, né? Às vezes eu tô lá no futebol, aí entre uma jogada e outra, eu pego, olho o celular e falo, pra quê? Me chamaram no WhatsApp. Tá, mas é tão imediato, é tão necessário assim que eu responda isso agora, naquele momento, né? E eu acho que isso rouba também o nosso espaço do sagrado, né? Porque aí o sagrado não é funcional. A fé não é funcional. A fé é de outro âmbito, né? Mas eu acho que é esse sentido de querer sempre dar uma resposta para alguma coisa, né? Você falou da chamada do WhatsApp. Eu tenho que responder tudo. E será que você tem que responder todas as coisas a todo tempo? Sempre vai ter algo no tempo da pessoa, né? No tempo do outro, sempre. Tem a generosidade, você quer fazer, mas tem que repensar mesmo para saber se a gente não está... O caminho que a gente está traçando. Qual o caminho que está sendo feito? É engraçado que meu pai, quando eu conversava com meu pai, eu falava, não, pai, porque eu acho assim, eu acho isso, não sei o quê. Aí meu pai não falava nada. Aí eu pensava assim, pô, ele não vai falar nada, né? Depois de 2 minutos... Aí eu pensei, vou emendar outro assunto, né? Aí quando eu começava outro assunto, ele pegava e retomava de onde tinha parado. Ele fazia uma pausa enorme. A pausa incomoda a gente. Repara só, se você estiver conversando e fizer uma pausa muito longa na conversa, isso gera uma ansiedade, porque a gente vive numa sociedade ansiosa por isso, né? Porque o tempo todo você tem que estar... Aliás, todo mundo tem ansiedade, né? Hoje em dia você... eu tenho ansiedade, estou tomando remédio para ansiedade, eu estou tomando remédio para você, pô... Não, hoje tem uma... E me preocupa que essa geração, então, está pior ainda nesse sentido. Porque esse mecanismo, né, o celular, para quem está só escutando na rádio, o celular tem aumentado ainda, sobretudo, o grau de ansiedade nos jovens. Eu vejo pela minha filha que fica ansiosa, tem falta de paciência, não consegue esperar. Faz uma pergunta. Cara, outro dia ela faz uma pergunta para mim e às vezes eu estou fazendo outra coisa, não estou respondendo, estou trabalhando. Quando eu vejo de novo, tem um monte de interrogação. Várias interrogações assim. Você não vai me responder? Você não está aí? Oi, você está aí? Claro que eu tô, mas eu não posso ver agora, né? E às vezes não sei se já aconteceu com vocês, assim, mas eu falo uma coisa: oi, filha, tudo bem? Olha, faço uma pergunta, troco uma ideia, mas depois vou fazer outra coisa. Porque eu não posso estar ali 100%. Enfim, caramba. E a bronca que leva depois mocinha, espera um pouco, tenha paciência. As coisas não são nesse tempo. Não, mas é porque eu tenho que resolver. E aí essa coisa da funcionalidade lembra... Que ônibus que você perdeu, que você vai perder, né? Que essa coisa da funcionalidade lembra isso aí que você falou também. Nós somos hoje todos multifuncionais. Quer dizer, o tempo todo você não faz uma atividade só. Não, Você faz 15 atividades. Você trabalha e no teu trabalho você está gerenciando 10 coisas ao mesmo tempo. Verdade. A sua família te manda uma mensagem e ao mesmo tempo aquilo entra no seu draft e você vai fazendo uma listagem, né? Então, eu acho isso tão cansativo. Muito. E eu acho legal, hoje, por exemplo, quando eu fui estudar o Acalma, né? Eu pensei assim, eu falei assim, cara, agora não posso ficar cuidando de João, não posso cuidar de não sei o quê. Aí é muito engraçado que às vezes a Aline, né, minha mulher, vai falar alguma coisa, aí eu falo assim, cara, agora eu tô estudando, agora eu tenho que me concentrar nisso aqui. É isso aqui agora que eu só consigo melhorar se eu ficar concentrado nisso. E a gente tá perdendo essa experiência, né, da concentração, de você ter a atenção centrada em alguma coisa, né? Porque você tá tudo se dedicar àquilo, né? A gente pensa, a ansiedade, na verdade, ela acontece muito porque você está fazendo uma atividade pensando em outras atividades, no que vai acontecer depois daquilo. Ou seja, o porvir é mais importante do que o presente. Isso aí. Né? E você não vivencia o presente.
E o ser humano, ele essa coisa do respira, né? É você viver o presente. Né? Você não pode pensar na tua respiração de amanhã. Você tem que pensar e se concentrar no que você está fazendo. E isso te dá uma conexão com o mundo que você vive de uma forma material e de uma forma espiritual. Engraçado que você falou isso, eu sempre achei isso maravilhoso em Cristo, né, em Jesus. Ele tinha um projeto, ele estava lá pregando o reino de Deus, ele estava anunciando o reino de Deus, a conversão, perdoando os pecados, curando as pessoas, mas ao mesmo tempo ele não perdia a noção especial do encontro com o outro. Então ele parava no poço e conversava com a moça. Ele encontrava um cego e dizia assim: o que você quer que eu faça para você? Aí ele encontrava com um centurião romano: mas o seu servo está doente, eu vou até lá com você. Não precisa não. Porra. Quer dizer, ele se encontrava com as pessoas, ele tinha tempo, não só para as multidões, mas para o particular também. E as ações eram únicas. Você percebeu que você falou 3 coisas diferentes no relacionamento de Cristo, e as experiências eram personalíssimas, né? Então isso é muito interessante. Quantas outras também não ocorreram, né? Quantas exatamente, tantas não ocorreram, né? Essas significativas para a palavra, para a mensagem, né? Incrível. Mas foi um resumo da conexão. Né? E eu acho que tem aquela canção, acho que vale a pena a gente tocar, e na versão Banda Dom, que fala desse senhorio de Cristo, né? O reinado dele na nossa vida, e talvez acho que seja a grande experiência que a gente pode ter falando desse tempo que a gente vive, né? E que é não gastar tempo com o essencial. E o essencial, sem dúvida nenhuma, é o Cristo, que nos ensina a também olhar para o que é essencial na nossa vida, gastar tempo com quem a gente ama. Então, assim, quem tem filho adolescente em casa, procurar tirar ele do quarto para poder vivenciar essa experiência de amor com ele, e que não lembra aquela história que, e aí sim, né, tem os coaches de os coaches de farmácia que ficam falando, né, não, é qualidade, não é quantidade. É exatamente isso, eles estão certos, né, porque é tempo de qualidade, e é dedicar tempo, sair do celular. A gente sabe a receita, né? Sair do celular e olhar para os olhos do filho, gastar tempo, jogar um vôlei quando puder, né? E é isso mesmo. Quando minha filha fala para mim: pai, vamos jogar um vôlei? Vamos jogar vôlei. Você está cansado, mas... Eu estou cansado fisicamente, mas... E, cara, na boa, eu não joguei nem 1 hora, porque eu não tinha mais fôlego para isso, mas eu tenho certeza que fica gravado no coração dela, aquela meia hora que a gente bateu, aquela bolinha lá, pá, jogou. Para ela foi ótimo e funcionou bem. Ótimo. Vamos lá? Gente, olha só. A gente vai encerrar com essa canção, O Senhor é Rei, uma versão Banda Dom. E reze por nós, reze pela Banda Dom, segue a gente nas redes sociais e fica firme, tá bom? Permaneça sempre em Deus e se conecte com Ele. Ele sim, desconecte do celular, mas se conecte com Deus, que Ele vai melhorar cada vez mais a sua vida, tá bom? Tamo junto. Até a próxima. O Senhor é Rei. O Senhor é meu pastor e rei. O Senhor é Rei. O Senhor é meu pastor e rei. O Senhor está no céu. O Senhor está no mar, na extensão do infinito. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. E diga onde Ele está. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito.
Senhor é rei, o Senhor é meu pastor e rei. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. E diga onde Ele está. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Quando eu vacilar, eu não temerei, pois o Senhor está comigo. Quando eu vacilar, eu não temerei, pois o Senhor está comigo. E diga onde Ele está. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Está no céu, está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Você acabou de ouvir TBT Banda Dom.